E se eu te dissesse que existe um carro feito inteiramente de magnésio, altamente inflamável, que misteriosamente desapareceu da face da Terra? Ou um veículo tão incrivelmente pequeno que nem sequer tem marcha a ré, obrigando o motorista a literalmente puxá-lo por uma alça? Bem-vindos, amantes de carros e curiosos! Hoje vamos ver 10 carros absurdamente estranhos que você não vai acreditar que realmente existem. De desastres corporativos de milhões de dólares a bizarras maravilhas de 3 rodas construídas para bilionários, esta lista vai explodir a sua mente. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 10. Mazda R360. Para entender esse pequeno carro, é preciso primeiro entender um momento muito maior da história. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentava um dos períodos mais difíceis de sua existência. Cidades destruídas, economia fragilizada e uma população que precisava, urgentemente, se reconstruir. E nesse cenário, uma necessidade básica se tornava cada vez mais evidente: mobilidade acessível. As pessoas precisavam se deslocar, precisavam trabalhar, precisavam reconstruir suas vidas. Foi assim que surgiu o conceito dos carros Kei, uma categoria altamente regulamentada, criada pelo governo japonês para incentivar a produção de veículos extremamente compactos, baratos e econômicos. Esses carros tinham limites rígidos de tamanho, potência e consumo, tudo pensado para torná-los acessíveis à maior parte da população. Mas havia um problema. Os primeiros carros Kei eram extremamente simples até demais. Muitos eram comparados a scooters com teto, veículos básicos com pouco conforto, pouca estabilidade e quase nenhuma sensação de estar dirigindo um carro de verdade. E foi exatamente nesse ponto que uma empresa decidiu fazer algo diferente: a Mazda. Naquela época, a Mazda ainda não era conhecida pelos carros que vemos hoje. Na verdade, sua reputação vinha principalmente da produção de veículos utilitários, como caminhões de 3 rodas. Mas a empresa tinha uma visão. Eles não queriam apenas entrar no mercado, eles queriam transformar o mercado. A ideia não era criar mais um microcarro básico. Era criar algo que, mesmo sendo pequeno e acessível, oferecesse uma experiência real de automóvel, algo refinado, confortável e surpreendentemente avançado. Foi assim que, em 1960, nasceu o Mazda R360. E apesar de seu tamanho compacto, o que ele representava era gigantesco. O R360 foi um verdadeiro exercício de engenharia inteligente. Cada detalhe foi pensado para reduzir peso, melhorar eficiência e, ao mesmo tempo, manter um nível de qualidade acima do esperado para a categoria. Os engenheiros da Mazda foram ousados. Eles começaram a utilizar materiais leves, que para a época eram praticamente inéditos em carros econômicos. O bloco do motor foi feito de alumínio. A carcaça da transmissão e o cárter de óleo utilizaram liga de magnésio. Até o vidro traseiro foi substituído por acrílico, reduzindo ainda mais o peso. Nada ali era por acaso. Tudo tinha um objetivo claro: tornar o carro o mais leve possível. E o resultado foi impressionante. O Mazda R360 pesava apenas cerca de 380 quilos. Para colocar isso em perspectiva, muitos carros modernos pesam mais de 1 tonelada. Ou seja, o R360 era quase 1/3 disso. Mas um carro leve precisa de um motor adequado. E nesse caso, a Mazda optou por algo simples, porém eficiente: um pequeno motor V2 de 356 cm3, montado na traseira, capaz de produzir cerca de 16 cavalos de potência. Pode parecer pouco pelos padrões atuais, mas considerando o peso extremamente baixo do veículo. Número 9. O Goggomobil Dart. Quando você pensa em carros esportivos, a imagem que vem à mente é quase automática: linhas agressivas, motores potentes, marcas lendárias como Ferrari ou Porsche. Agora, esqueça tudo isso por um momento, porque o carro que vamos ver agora quebra completamente essa lógica. Imagine algo pequeno, extremamente leve, sem portas, e com aparência mais próxima de um brinquedo do que de um carro de verdade. Parece absurdo, pois foi exatamente isso que surgiu no final dos anos 1950, o Goggomobil Dart, um dos carros esportivos mais estranhos e ao mesmo tempo mais fascinantes já criados. A história desse carro começa longe dos grandes centros automotivos tradicionais. Começa na Austrália. Naquela época, o país vivia um crescimento econômico importante. A população queria mobilidade, queria carros acessíveis, mas também queria algo mais: queria diversão. O problema? Os carros esportivos europeus eram caros demais. Tarifas de importação elevadas tornavam modelos de alto desempenho praticamente inacessíveis para a maioria das pessoas. E foi nesse cenário que surgiu uma solução criativa, quase improvisada, mas extremamente engenhosa. Uma empresa de Sydney chamada Buckle Motors decidiu fazer algo diferente. Em vez de tentar desenvolver um carro do zero, eles partiram de uma base já existente: o chassi do Goggomobil, um microcarro alemão simples, leve e econômico. Mas o que veio depois foi completamente fora do padrão. Eles criaram uma carroceria totalmente nova, feita de fibra de vidro, um material leve e relativamente moderno para a época, e moldaram um design que parecia saído de um experimento. E é aqui que o Dart realmente se destaca.
porque seu design não apenas foge do comum, ele ignora completamente qualquer convenção. Como o próprio nome sugere, o carro tem o formato de um dardo. A frente é pontuda, estreita, quase agressiva. A traseira se alonga suavemente, criando uma silhueta que busca reduzir ao máximo a resistência do ar. É simples, mas extremamente eficaz dentro da proposta. Mas o detalhe mais absurdo, e ao mesmo tempo mais icônico, é este. O carro não tem portas, nenhuma. Para entrar, você literalmente precisa subir por cima da lateral e se acomodar dentro da cabine. Não há outro jeito. E isso já diz muito sobre o tipo de experiência que ele oferece. Mas ainda não acabou. O Dart também não tem teto. Quase não tem para-brisa. E é tão baixo que você fica a poucos centímetros do chão. Dirigir esse carro não é apenas dirigir, é praticamente estar colado ao asfalto. A sensação é crua, direta, sem filtros. E visualmente ele parece algo saído de um parque de diversões, como um carrinho de bate-bate que, de alguma forma, escapou e foi parar nas ruas. Mas não se engane pela aparência quase brincalhona, porque, apesar de tudo isso, o Dart entrega algo que muitos carros modernos perderam: sensação pura. Na traseira, ele carrega um pequeno motor de 2 tempos com cerca de 15 cavalos de potência, pelos padrões. Número 8, o Crosley Hotshot. Agora imagine a América do pós-guerra, um país em crescimento acelerado, onde a indústria automobilística estava voltando com força total. As ruas começavam a se encher de carros grandes, pesados, cheios de cromados brilhantes, motores potentes e dimensões exageradas. Era a era do excesso, mas no meio de tudo isso, existia um homem que pensava completamente diferente. Seu nome era Powell Crosley Jr., um industrial visionário que já havia construído uma fortuna produzindo rádios e eletrodomésticos acessíveis para o público. Ele entendia algo fundamental. O futuro não estava apenas no luxo, mas na eficiência. E ele decidiu aplicar essa mesma filosofia ao mundo automotivo. Enquanto outros queriam fazer carros maiores e mais potentes, Crosley queria fazer o oposto. Um carro pequeno, leve, acessível e, acima de tudo, funcional. Foi assim que, em 1949, surgiu o Crosley Hotshot, um carro que, apesar da aparência simples, ou até estranha, carregava uma importância histórica enorme, porque ele é considerado o primeiro carro esportivo americano do pós-guerra. Sim, antes mesmo do lendário Chevrolet Corvette aparecer no mercado, o Hotshot já estava ali, fazendo algo completamente diferente. Mas, olhando para ele, você talvez não pense isso imediatamente, porque o design do Hotshot é peculiar, para dizer o mínimo. Ele tem faróis saltados, quase olhando para fora da carroceria. Não possui porta-malas tradicional, não tem teto. E assim como alguns dos carros mais excêntricos dessa lista, ele também não tem portas. Para entrar, você simplesmente passa por cima da lateral e se acomoda dentro do carro. Nada de luxo, nada de conveniência, apenas o essencial. E isso se reflete em todo o veículo. O motor é pequeno, modesto, produzindo cerca de 26 cavalos de potência. Pelos padrões atuais, isso parece insignificante, mas o segredo do Hotshot não está na potência bruta, está na inteligência por trás da engenharia, porque escondido sob aquela aparência simples, existia algo surpreendente. O motor utilizava comando de válvulas no cabeçote, uma solução mais eficiente e avançada do que muitos carros da época. E mais impressionante ainda, o Hotshot foi o primeiro carro americano de produção a utilizar freios a disco nas 4 rodas, uma tecnologia extremamente avançada para o período, tão avançada que só se tornaria comum em carros de produção décadas depois. Ou seja, enquanto o carro parecia básico por fora, por dentro ele carregava inovação real. E isso fez toda a diferença, porque quando você combina baixo peso com tecnologia eficiente, você cria algo inesperado. Desempenho. O Hotshot era extremamente leve. Isso, somado aos freios superiores e à simplicidade mecânica, resultava em um carro ágil, responsivo e surpreendentemente competente. E então veio o momento que transformou esse pequeno carro em uma lenda. Em 1950, um modelo praticamente original participou da primeira edição das 12 Horas de Sebring, uma das corridas de número 7, os Bubble Cars, carros bolha. Depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, a Europa, e especialmente a Alemanha, enfrentava um cenário completamente reconstruído. A indústria estava fragmentada, recursos eram limitados e muitas empresas precisavam se reinventar para simplesmente sobreviver. Nesse contexto, aconteceu algo inesperado. A indústria aeronáutica, que havia sido um dos setores mais avançados tecnologicamente do país, foi severamente restringida. Fabricantes de aviões foram proibidos de produzir aeronaves militares ou comerciais por um período, o que deixou engenheiros altamente qualificados e fábricas gigantes, sem um propósito claro. Mas em vez de desaparecer, essa indústria fez algo extraordinário, se reinventou. Empresas como Heinkel e Messerschmitt começaram a aplicar seu conhecimento em aerodinâmica, estrutura leve e eficiência em algo completamente diferente: carros. E assim nasceu uma das categorias mais estranhas da história automotiva: os chamados Bubble Cars.
ou carros bolha, pequenos, compactos, leves, e com designs que pareciam mais próximos de aeronaves do que de automóveis tradicionais. Entre eles, um dos mais fascinantes foi o Heinkel Cabine, lançado em 1956. À primeira vista, ele não parece um carro comum. Na verdade, ele parece exatamente o que ele é: um cockpit de avião, transformado em veículo urbano. O formato arredondado, quase oval, lembra a cabine de um caça adaptada para o solo. Não há exagero nisso. Muitos dos conceitos visuais vieram diretamente da experiência da Heinkel com aeronaves. Mas o detalhe mais impressionante não está na aparência, está na forma de entrar no veículo, porque o cabine não tem portas laterais, nenhuma. Em vez disso, toda a frente do carro se abre. Sim, toda a parte frontal, incluindo o para-brisa, se levanta como se fosse a porta de uma geladeira gigante. E é por ali que você entra, diretamente pela frente. Você se acomoda no pequeno interior e então fecha a frente do carro sobre si mesmo, como se estivesse entrando em uma cápsula. É uma experiência completamente fora do padrão automotivo tradicional. E isso se torna ainda mais curioso quando comparado ao seu famoso rival, o BMW Isetta. No Isetta, a porta frontal inclui o volante, que se move junto com ela. Mas no Heinkel Cabine, o volante permanece fixo. Isso significa que entrar e sair exige cuidado, precisão e até um certo contorcionismo, especialmente em um espaço tão pequeno. Não é confortável, não é intuitivo, mas funciona. E surpreendentemente bem, porque apesar de sua aparência quase caricata, o Cabine era um exemplo brilhante de engenharia eficiente. A experiência da Heinkel na indústria aeronáutica trouxe vantagens reais para o projeto. O carro era extremamente leve, bem construído e muito econômico. Ele também incluía algo que nem todos os microcarros da época possuíam: marcha a ré. Um detalhe simples, mas extremamente importante para a usabilidade urbana. Sob a carroceria compacta, havia um número 6, o Peugeot P50. Se o Heinkel Cabine já parecia pequeno demais para ser um carro, então o Peugeot P50 leva essa ideia a um nível quase inacreditável. Estamos falando do veículo que detém o recorde mundial do Guinness como o menor carro de produção já fabricado na história. E não é exagero, ele realmente existe. A história começa na pequena ilha de Man, entre a Grã-Bretanha e a Irlanda. Um lugar conhecido por suas estradas estreitas, sua cultura automotiva única e principalmente pela criatividade fora do comum. Foi lá que a Peel Engineering Company, originalmente especializada em fabricar cascos de barcos de fibra de vidro e carenagens de motocicletas, decidiu tentar algo completamente diferente. O objetivo era simples, mas ambicioso: criar um veículo urbano extremamente compacto, capaz de transportar uma pessoa e talvez uma pequena sacola de compras. Nada mais do que isso, mas o resultado ultrapassou qualquer limite do que se poderia considerar carro. O Peugeot P50 é tão pequeno que, ao lado dele, um carro moderno parece desproporcionalmente gigante. Suas dimensões são quase absurdas, cerca de 1,37 metro de comprimento e menos de 1 metro de largura. Ele é tão compacto que, em teoria, pode passar por uma porta comum de escritório. E isso já diz muito sobre sua escala. Mas o mais impressionante não é apenas o tamanho, é tudo o que foi reduzido junto com ele. O P50 possui apenas 3 rodas, uma única porta localizada no lado esquerdo, um limpador de para-brisa e apenas um farol. Nada de excessos, nada de luxo, nada de espaço desperdiçado. É a essência do minimalismo automotivo levada ao extremo. Sob essa estrutura minúscula, havia um motor igualmente simples, um motor de ciclomotor de 49 cm3, capaz de gerar pouco mais de 4 cavalos de potência. Isso pode parecer ridículo hoje, mas era suficiente para mover o carro a cerca de 60 km/h. E dentro do contexto urbano para o qual ele foi projetado, isso era mais do que o necessário. Mas o detalhe mais surpreendente, e talvez o mais famoso, é este: o Peugeot P50 não tinha marcha a ré, nenhuma. Se o motorista entrasse em um espaço apertado ou encostasse em uma parede, não havia botão mágico, nem engrenagem reversa, nem sistema de auxílio. A solução era simples e brutalmente manual. Você saía do carro e o puxava com as próprias mãos, simples assim. Esse detalhe sozinho já resume perfeitamente a filosofia do P50 extremo minimalismo, acima de qualquer conforto. Por muito tempo, o carro foi apenas uma curiosidade esquecida, quase uma nota de rodapé na história automotiva. Mas tudo mudou quando ele apareceu no programa Top Gear. O apresentador Jeremy Clarkson dirigiu o pequeno veículo pelos corredores da BBC, entrando até em elevadores com ele, algo que ajudou a transformar o P50 em um fenômeno cultural instantâneo. De repente, aquele microcarro esquecido virou uma estrela global. Um símbolo de humor, engenharia extrema e criatividade sem limites. E o impacto foi tão grande que sua valorização disparou. Número 5. O Auto Bianchi Bianchina Transformabile. No final da década de 1950, a Itália vivia um momento de transformação profunda. O país saía de um período difícil do pós-guerra e entrava em um forte crescimento econômico, impulsionado pela indústria, pelo consumo e por um novo estilo de vida urbano.
Nas ruas estreitas de cidades como Roma e Milão, um pequeno carro se tornava símbolo da classe trabalhadora, o Fiat 500. Compacto, econômico e acessível, ele era perfeito para o dia a dia. Mas havia uma pergunta importante na época: o que dirigia a elite? Artistas, socialites, estilistas e figuras da alta sociedade queriam algo diferente. Um carro pequeno o suficiente para circular pelas ruas apertadas da cidade, mas sofisticado o bastante para não parecer popular. A resposta veio de uma marca que entendia perfeitamente esse equilíbrio entre praticidade e elegância, a Auto Bianchi. E assim nasceu o Auto Bianchi Bianchina Transformabile, um microcarro com alma de luxo. Por baixo da carroceria refinada, o Bianchina era mecanicamente baseado no mesmo conceito do Fiat 500. Ele utilizava um pequeno motor traseiro de 2 cilindros, refrigerado a ar, simples e eficiente. Mas onde o Fiat 500 era funcional, o Bianchina era uma declaração de estilo. A Auto Bianchi pegou essa base simples e transformou completamente sua identidade visual. O resultado parecia quase um carro americano dos anos 1950, só que em miniatura. Ele trazia pintura em 2 tons, muito uso de cromados brilhantes, pneus com faixa branca e detalhes cuidadosamente pensados para transmitir sofisticação. Era um carro pequeno, mas com presença de grande. Mas o detalhe mais característico estava nas suas portas. O Bianchina utilizava as chamadas portas suicidas, com dobradiças na parte traseira, abrindo no sentido oposto ao habitual. Esse tipo de abertura criava uma entrada mais elegante e teatral, reforçando seu caráter exclusivo. E não parava por aí. O modelo Transformabile ainda possuía um teto de lona retrátil. Isso permitia que seus ocupantes aproveitassem o clima ensolarado do Mediterrâneo enquanto dirigiam pelas cidades italianas, adicionando um elemento quase cinematográfico à experiência. Na prática, ele era uma mistura de carro urbano com conversível de luxo em escala reduzida. E isso rapidamente chamou a atenção da elite europeia. O Bianchina não era apenas transporte, era status, um símbolo de estilo de vida sofisticado, mas descontraído. Algo comparável a um objeto de design exclusivo que também acontece de ser um veículo funcional. E essa exclusividade não ficou restrita às ruas. O carro também ganhou destaque no cinema. Ele apareceu nos filmes clássicos da The Pink Panther, sendo dirigido pelo atrapalhado Inspetor Clouseau, interpretado por Peter Sellers. Essa exposição ajudou a consolidar sua imagem como um carro pequeno, elegante e levemente excêntrico. Além disso, o modelo também teve conexões com figuras importantes da cultura popular, sendo associado à juventude de... Número 4. O Morgan Trace Wheeler. Enquanto a maior parte da indústria automotiva corre em direção ao futuro, investindo bilhões em tecnologia, segurança avançada, conforto absoluto e silêncio quase total, existe uma empresa na Inglaterra que simplesmente decidiu seguir o caminho oposto. Ela não quer modernizar demais, não quer suavizar a experiência. Ela quer preservar o caos controlado da direção pura. Essa empresa é a Morgan Motor Company. E uma de suas criações mais insanas é o Morgan Trace Wheeler, um veículo que à primeira vista parece um erro, mas que na verdade é uma escolha extremamente consciente. Para entender o Morgan Trace Wheeler, precisamos voltar quase um século no tempo. Na década de 1920, carros de 3 rodas eram relativamente populares no Reino Unido por um motivo muito específico: impostos. Eles eram classificados como motocicletas, o que permitia que seus donos pagassem taxas muito menores. Era uma solução prática, econômica e engenhosa. Mas com o tempo, essa categoria desapareceu. O mundo automotivo evoluiu, os carros ficaram mais sofisticados, mais seguros e mais previsíveis. Até que, em 2011, a Morgan decidiu trazer essa ideia de volta, mas não como uma solução econômica, e sim como uma experiência extrema. O resultado foi algo que não faz sentido dentro da lógica moderna, e é exatamente por isso que ele existe. O Morgan Trace Wheeler não tenta competir com carros atuais. Ele não quer ser o mais rápido, o mais confortável ou o mais tecnológico. Ele quer ser visceral, e tudo nele reforça isso. Logo de cara, o que mais chama a atenção é o motor, porque ele não está escondido sob o capô. Ele está exposto, completamente visível na parte frontal do carro. Um grande motor V-twin se projeta para fora, como um coração metálico pulsante. Cada vibração, cada explosão interna, cada movimento é visível. Não há tentativa de esconder a mecânica. Pelo contrário, ela é exibida com orgulho. E isso muda completamente a experiência. Você não está apenas dirigindo um carro, você está interagindo com uma máquina viva. Os escapamentos seguem ao lado do cockpit aberto, passando perigosamente próximos aos braços do motorista. Não é apenas uma escolha estética, é um lembrete constante de que aquele carro exige atenção. Um movimento errado e você sente o calor imediatamente. Mas talvez o detalhe mais surpreendente esteja escondido sob a superfície. Porque, apesar de toda a aparência metálica e robusta, a estrutura do carro é feita parcialmente de madeira. Sim, madeira. Mais especificamente, madeira de freixo.
A Morgan ainda utiliza esse material tradicional para construir o esqueleto de seus veículos, uma técnica que remonta às origens da empresa. É uma mistura improvável de passado e presente, tecnologia moderna, com métodos de construção de outra era. E isso não é apenas nostalgia, é identidade. Mas o verdadeiro impacto do Morgan Trailwheeler só é sentido quando você entra nele. Ou melhor, quando você se prende a ele. Porque não há portas. Não há. Número 3. Edsel Corsair. Nem todos os carros estranhos são pequenos e simpáticos. Alguns são enormes fracassos financeiros, criados pelas maiores empresas do mundo. Em meados dos anos 1950, a Ford estava no auge e decidiu lançar uma nova marca de carros de luxo, chamada Edsel. A empresa promoveu o Edsel como o carro do futuro, investindo cerca de 250 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a mais de 2 bilhões. 5 bilhões de dólares em valores atuais foram investidos em pesquisa, desenvolvimento e uma gigantesca campanha de marketing. Quando o Edsel Corsair finalmente foi apresentado ao público no final de 1957, o mundo prendeu a respiração. E logo depois caiu na gargalhada. O Edsel Corsair foi projetado para ser uma maravilha tecnológica, com uma transmissão automática, acionada por botões, localizada bem no centro do volante, e um velocímetro com mostrador rotativo. Mas ninguém se importou com a tecnologia, por causa do design externo horrível do carro. A frente do Edsel apresentava uma enorme grade oval vertical, que os designers imaginaram ser futurista. Em vez disso, o público americano achou aquilo completamente estranho. Críticos descreveram a grade de forma implacável, dizendo que parecia um Oldsmobile chupando um limão. Ou pior ainda, lembrava uma coleira de cavalo. Foi um desastre absoluto de relações públicas. O Edsel Corsair se tornou um exemplo clássico de arrogância corporativa. O estilo bizarro, combinado com uma recessão econômica e sérios problemas de qualidade, fez as vendas despencarem. A Ford encerrou discretamente toda a marca Edsel apenas 3 anos depois, absorvendo uma das perdas financeiras mais constrangedoras da história corporativa. Por décadas, o nome Edsel foi sinônimo de fracasso, mas o tempo muda tudo. Como foram um fracasso tão grande, poucos modelos sobreviveram aos ferros velhos. Hoje, colecionadores procuram ativamente o Corsair justamente por sua história infame, com exemplares impecáveis sendo vendidos por mais de 60 mil dólares em leilões de carros clássicos. Número 2. O Fiat 500 Jolly. Agora imagine uma situação tão específica que só poderia existir no mundo dos extremamente ricos. Você está no final dos anos 1950. O sol brilha sobre o Mediterrâneo. Seu iate de luxo está ancorado em Mônaco. Você passa o dia no mar, mergulhando, relaxando, vivendo um estilo de vida que poucos sequer conseguem imaginar. Mas então surge um problema. Um problema absurdamente específico. Ao sair da água e entrar no carro para ir até um café tomar um cappuccino. Seu traje de banho molhado está arruinando os bancos de couro da sua Ferrari. Sim, esse era o tipo de dificuldade enfrentada por uma elite muito particular. E foi exatamente esse problema que deu origem a um dos carros mais estranhos, exclusivos e, ao mesmo tempo, encantadores da história automotiva. O Fiat 500 Jolly. Uma criação que não nasceu da necessidade comum, mas do luxo levado ao extremo. Segundo relatos e histórias que circulam até hoje, a ideia teria partido de Gianni Agnelli, o icônico e bilionário chefe da Fiat. Ele queria algo simples, mas extremamente específico. Um carro pequeno o suficiente para ser levado a bordo de seu iate. Prático o bastante para deslocamentos curtos e, acima de tudo, adequado para um estilo de vida à beira-mar. A solução foi pegar o já conhecido Fiat 500, um carro compacto, econômico e popular, e transformá-lo completamente. E para isso, a Fiat recorreu a uma das mais respeitadas casas de design da época, a Ghia. O que eles fizeram foi no mínimo radical. Eles simplesmente removeram partes essenciais do carro. O teto, cortado, as portas, eliminadas. As janelas laterais desapareceram. O resultado foi um veículo completamente aberto, quase como um carrinho de golfe, mas com estilo italiano. E então vieram os detalhes que transformaram o Jolly em algo único. Uma capota de lona leve foi adicionada, com franjas nas bordas que lembravam guarda-sóis de praia. Era um detalhe quase lúdico, que reforçava a proposta descontraída do carro. As cores também eram parte essencial da identidade. Tons vibrantes, alegres, feitos para combinar com o ambiente ensolarado da Riviera. Nada de descrição. O Jolly era feito para ser visto, mas o elemento mais surpreendente estava no interior. Os bancos tradicionais foram completamente removidos e substituídos por assentos feitos de vime trançado à mão. Sim, vime. O mesmo material usado em móveis de varanda e cadeiras de praia. E isso não era apenas uma escolha estética, era funcional. Os bancos de vime eram leves, resistentes e principalmente à prova d'água. Isso significava que o dono podia sair direto do mar, ainda molhado, e entrar no carro sem se preocupar com danos. Era a solução perfeita para um problema que praticamente não existia, fora daquele universo. Mas isso é exatamente o que torna o Fiat 500 Jolly tão especial. Ele não foi criado para o público comum, não foi pensado para a praticidade cotidiana.
Ele era, essencialmente, um brinquedo, um objeto de luxo, um símbolo de estilo de... Número 1, o Type 57S Aerolife. Finalmente, chegamos a um carro tão estranho, tão avançado e tão envolto em mistério, que parece mais uma lenda do que uma criação real. Um veículo que não apenas desafiou os padrões da sua época, mas praticamente ignorou todos eles. Para entender o impacto desse carro, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1935, durante o prestigiado Salão do Automóvel de Paris de 1935. Naquele momento, o mundo automotivo ainda estava preso a formas clássicas, linhas conservadoras e conceitos relativamente previsíveis. Mas então, no meio daquele cenário tradicional, algo completamente diferente apareceu. A lendária Bugatti revelou um conceito que parecia ter vindo de outro planeta. O Bugatti Type 57S Aerolife, projetado por ninguém menos que Jean Bugatti. E o impacto foi imediato. As pessoas não estavam preparadas para aquilo. O carro não parecia apenas avançado. Ele parecia impossível. Seu design quebrava completamente qualquer referência visual da época. Os paralamas tinham formas fluidas, quase orgânicas, lembrando gotas em movimento. O vidro traseiro era dividido, criando uma estética incomum e futurista. Mas o elemento mais marcante, aquele que transformou o Aerolite em um ícone instantâneo, era sua aleta central. Uma espécie de espinha dorsal, metálica que atravessava o carro inteiro, do capô até a traseira. Não era apenas um detalhe, era uma assinatura. Uma linha contínua que dava ao carro uma aparência quase aeronáutica, como se fosse uma fuselagem prestes a decolar. E isso não era coincidência. O nome Aerolite já sugeria algo vindo do céu, um meteorito, uma pedra espacial. E de certa forma, era exatamente isso que ele parecia ser. Um objeto estranho que simplesmente apareceu e mudou tudo ao seu redor. Mas o design não era o único elemento revolucionário. Na verdade, a parte mais ousada, e também mais perigosa, estava escondida na própria construção do carro. A Bugatti queria criar algo extremamente leve, algo que superasse os limites da engenharia da época, e para isso decidiu utilizar um material pouco comum na indústria automotiva, o chamado Electron. Uma liga metálica baseada em magnésio, amplamente utilizada na aviação por sua leveza e resistência. Na teoria, era perfeito, mais leve que o alumínio, extremamente resistente, ideal para a performance. Mas havia um problema enorme. O magnésio é altamente inflamável, e não apenas inflamável no sentido comum. Se submetido a altas temperaturas, como as geradas durante um processo de soldagem, ele pode entrar em combustão instantânea, produzindo uma chama branca extremamente intensa, praticamente impossível de apagar com métodos convencionais. Ou seja, construir um carro inteiro com esse material era, no mínimo, arriscado. E isso criou um desafio inédito para os engenheiros da Bugatti. Eles simplesmente não podiam soldar a carroceria. A solução rebitar manualmente cada painel externo, placa por placa, peça por peça. E foi muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!